Sejam mais que bem-vindos a mais um episódio da Dose Podcast. Aqui quem vos fala é Eduardo.Outeiro. Aqui, Alexandre.acr. Desde já, o pedido de todos os episódios. Segue a gente lá no Instagram, no YouTube, na Twitch, no Kawaii, no TikTok. É Dose Podcast. Este é o nome que você vai encontrar a gente em qualquer lugar. Na porra toda, é só ir @Dose Podcast em todas as plataformas. Tudo junto em minúsculo. Então segue lá, curte, comenta, ativa o sininho, faz tudo isso aí que vai ajudar a gente para chegar a mais pessoas, como você fala. E o nosso objetivo é atingir mais almas, poder impactar vidas. Seja com concordâncias ou discordâncias. Não, mas mesmo que as pessoas discordem, eu gosto de assistir muito conteúdo que eu discordo. E eu acho que isso que falta muito. Sim, eu tô afirmando. Sim, seja exatamente. Discordando ou concordando com o que a gente fala. Isso é importante, está faltando isso na humanidade, de aprender a ouvir discordâncias. Eu adoro ouvir os podcasts lá, os caras falando um monte de asneira e às vezes coisas só que eu não concordo e eu gosto, e é isso que tá precisando nesse mundo, entendeu? Então essa é a minha função aqui. Tá, enfim. Então estamos com um novo episódio, dessa vez eu que vou trazer o tema, então... Dessa vez, né? Geralmente eu. Geralmente... Quero ver o que tu vai trazer pra gente aí. Então tá, eu tava... Como sempre, eu estava refletindo na minha cama, chorando em posição fetal. E aí, geralmente após os choros em posições fetais, eu começo a refletir sobre a vida. E eu tava pensando muito sobre essa questão de libertação, que eu acho que na minha vida é uma constante crescente nessa questão de eu me libertar. E aí eu queria só conversar contigo sobre esse tema, assim, sobre essa libertação pessoal, que a gente está sempre em constante mudança, em constante crescimento. Não sei se tu reflete muito sobre isso, se tu acha que tu tem uma libertação pessoal também. Eu não sei se tu acha esse um tema meio bobo, mas isso todo mundo... Eu não acho o tema bobo, eu acho o tema bom. Porém, contudo, todavia, não sei o que. Eu não quero começar por esse tema. Porque tu falou uma coisa que me chamou a atenção. Que tu chora em posição fetal. E aí? E tu te considera uma pessoa que chora muito? É isso? Tu voltou contra mim, é isso? Eu quero Tu quer começar por essa parte? Quero começar por essa parte. Tá, não, tranquilo, entendi. Tá, então tá. É pra me expor, tu tá perguntando se eu choro muito, é isso? Chora muito? Choro. Choro mesmo. Choro, tipo assim... eu choro, tipo, qualquer momento. Sabe por que eu puxei choro? Por quê? Porque choro é uma libertação. E é verdade, muito bom mesmo. Cara, assim, ó, eu sempre fui de chorar muito, desde pequeno eu sempre fui de chorar, beleza. Sempre fui uma criança chorona, não no sentido de birra. Eu nunca fui toda criança faz bosta, mas eu não era aquela criança que chorava pra ganhar coisas, mas, tipo assim, eu brigava com a minha mãe e eu ficava chorando, tipo, ela não me ama mais, assim, sempre com a questão de choro sentimental mesmo. Eu sempre chorava quando eu fazia merda, sempre chorava e ficava, desculpa, e tudo mais. Mas ao longo da vida eu sempre fui eu sempre fui muito sentimental, muito sensível, e aí é muito fácil me atingir. Mas depois da pandemia, já aprofundando, depois da pandemia eu tenho sentido que com qualquer coisa eu choro. Sério, tá meio bizarro isso, eu vou realmente no médico porque tá me preocupando isso. Sério, qualquer coisa, não é um filme romântico, um filme que acontece uma coisa grave ali. Isso beleza, eu já choraria. Mas às vezes é uma cena bem boba, só que eles brincam como se fosse algo triste. Já começa a lacrimejar, mano. Não é normal isso, né? Não sei. Tipo, toda hora eu estou prestes a chorar. Parece que eu tô... De novo, vou ter uma terapia, mas parece que a todo momento eu tô a um gatilho pra ter uma crise, assim. Falei. E tu acha que chora mais por uma crise, tipo, existencial, assim? Eu choro que parece que a todo momento eu tô com alguma coisa presa dentro de mim. É verdade, então aí parece que sempre as coisas se acumulam e cada vez tá enchendo mais, e a todo momento tem um gatilho que do nada vai. Mas eu sempre tô segurando essa emoção. E aí fica nessas. Aí por isso que qualquer coisinha que acontece, começa a abrir assim, aí eu já fecho. Tá, então eu vou te dar um exemplo, tá? A gente gravou um episódio que deu errado.
Certo? Agora. Tu acabou... Não, um episódio que tu acabou excluindo, sem querer. Ah, tá, o outro, sim. Um dos episódios que a gente gravou, pra quem não sabe, acabou não indo pro ar porque acabou que deu o problema que tu excluiu sem querer. Isso. E isso te deu gatilho pra, tipo, chorar por algum motivo ou não? Tá, vamos lá. Só eu quero entender, sabe, os vieses que talvez te dê gatilho, sabe? Tá, não, eu te entendi. É que assim, nesse caso específico não, mas poderia sim. Eu teria um gatilho desses aí. É porque nesse caso em específico, vou ser honesto contigo, realmente aconteceu exatamente dessa forma, mas era um episódio que a gente gravou às 5 da manhã, então eu não fiquei tão magoado assim. Mas eu fazer merda, assim, eu choraria por fazer merda. Já aconteceu. Vou trazer um exemplo aqui que veio na minha cabeça. Num trabalho numa empresa que eu trabalhei, uma vez eu fiz uma merda muito grande, que é deixar uma porta aberta. E aí, tipo assim, era 2 andares, e aí eu deixei a porta aberta, destrancada só. Fechei a porta, mas destrancada. Subi no outro andar, quando eu voltei tinha entrado e roubado o notebook. Bem. E aí eu entrei em crise mesmo, eu comecei a chorar muito, tipo assim, meu, que merda que eu fiz, eu sou um bosta. E aí eu comecei a, tipo assim, incompetência minha. E aí achando também, porra, vou me demitir, ou sei lá, eu fiz merda, não sei. E aí eu comecei a chorar, então, tipo, é uma merda que eu fiz também, então entra nesse gatilho aí que tu quiser. Não sei se é bem o que tu... Entendi. Me parece que o problema todo é que tu te cobra demais. É o que meu psiquiatra dizia. Cara, tu acha ruim eu admitir, ou a pessoa admitir que chora muito? Não acho, porque eu acho que nem eu falei, eu acho que o choro é uma forma de libertação. Por exemplo, no que tu falou ali, uma coisa que é muito que eu vejo muito assim é que as pessoas têm vergonha de chorar, né? Porque tu acaba demonstrando uma fraqueza. Sim. Certo? Tu, por exemplo, tu chorou no teu trabalho. E aí tu demonstrou uma... Mas aí eu me escondi pra chorar. Mas tu tava lá num ambiente e tal, e tu demonstrou uma fraqueza lá naquele ambiente, sabe? Sim. Tu não conseguiu te segurar, sabe? E aí eu vejo que até hoje, por mais que talvez a sociedade esteja mais evoluída, ainda é visto como negativo as pessoas... abrirem o coração a ponto de chorar por motivos Quais sejam? Vistos como banais. Que nem o homem ir no cinema e chorar vendo um filme. Eu choro. Entende? Por que não pode chorar? Por que o homem tem que se segurar e a mulher não precisa? Isso é uma construção social, né? De que o homem ele tem que ser a cabeça forte, o cara que tem o controle da situação, que ele é são, assim, que ele tem... É uma construção social. Não acha que pro homem, que a gente aqui somos homens, tu não acha mais difícil ainda pra gente chorar? Sim, com certeza. Eu quero me expor, mas não quero expor os outros, mas sei lá, mas o meu pai, ele... Eu não quero incluir meu pai, mas o meu pai, ele é um cara extremamente sensível também. Mas uma época assim, ele não chorava, eu nunca vi ele chorar. Depois de que ele envelheceu mais, não que ele seja velho, mas depois que ele envelheceu mais, ele começou a demonstrar esse lado sentimental mais forte. E eu acho que isso, por exemplo, é da criação dele, entendeu? E ele ainda é um cara extremamente mais aberto para a criação dele, mas é uma questão de criação, de que ele não podia demonstrar fraqueza, talvez porque os pais dele não demonstravam, e aquele negócio, não chora, engole choro. O que tu acha disso, por exemplo? Engole choro. Cara, pra criança, por exemplo, uma coisa é a criança tá fazendo birra. Outra coisa é a criança querendo demonstrar, sei lá, demonstrar o sentimento dela e tu ali engolindo, fala, engole choro. O que tu acha disso? Eu vou te ser bem sincero, assim, como pai... Tu que é pai, né? Até... Eu também lembro, não sei se lembro, mas devo ter passado por isso, assim, de dizer engole choro. Mas, por exemplo, o meu filho... Já aconteceu contigo? Já aconteceu de eu dizer pra ele parar de chorar, mas, tipo, que nem tu falou, por birra. É diferente, né? De tá forçando o choro por algum motivo, por tá querendo alguma coisa e tal. E aí é normal o cara querer repreender. Sim, assim sim. como os nossos pais nos repreendiam por algum motivo ou outro. Não, claro, tem que repreender. Mas agora, com certeza, sentimento
Eu acho que todo mundo deve libertar o seu sentimento. Eu vou te dizer assim por mim, tá? Eu acho que já fui uma pessoa muito mais sensível. Eu chorava com muito mais facilidade. Muito mais. E hoje já nem tanto. Hoje em dia eu já tenho uma certa dificuldade pra chorar pra certas coisas. E tu acha que isso é em decorrência de coisas que aconteceram contigo? Vou te dar um exemplo, tá? Logo que eu comecei a trabalhar, eu me identifiquei muito com as pessoas que trabalhavam comigo. E aí deu alguns meses e dos caras saíram. E eu me identificava muito, trocava ideia e tal. E no dia que eles iam embora, eu chorei. E chorei na empresa. Sei. E eu fiquei... Mas chorou, tipo, se eu tinha uma lágrima ou chorou muito? Eu chorou mesmo? Não sei, cara. Eu chorei. Tá, foda-se. Chorei. Independente. Foi um monte, pô. E eu fui bastante zoado por isso, sabe? Mas eu tinha uma afetividade muito grande por aquele cara que me ajudou, me ensinou bastante coisa lá. Tipo, recém tinha entrado e tal. E aí também, ao mesmo tempo, veio aquela pressão de um monte de coisa que eu ia ter que assumir. Então, eram as duas coisas. Uma pessoa que eu gostava, e aí, tipo, eu ia perder aquela vivência com a pessoa, sabe? E sendo que é uma coisa assim, ó. Por exemplo, naquela época, eu não fazia tanto tempo que tinha saído do colégio. No colégio, tu passa muito tempo com as mesmas pessoas, né? E ali, tipo, era como se fosse um colega de colégio que tu tá perdendo. Sim. E eu tive esse mesmo sentimento quando eu tive que trocar de colégio. Da sexta, eu estudei num colégio aqui até a sexta série apenas. Tinha um grupo ali que tinha um baita num grupo. E, cara, foi uma choradeira, todo mundo chorou pra gente, que a gente ia se separar, e a gente se separou. E aí foi pra cada um pra um colégio. Então, tipo, eu sempre tive um sentimento de muita parceria com as pessoas, de entrega. Sempre fui de me entregar pras pessoas, sabe? De quem eu confio, acredito, eu me entrego muito, sabe? Então, acaba que o cara que é sentimental, que eu acho que eu ainda sou, porém hoje eu sou muito mais calejado e talvez não consiga transmitir mais tanto, é mais complexo, né? E tu é julgado, né? As pessoas te olham, te reprimem. O problema eu acho que é esse. É a questão da repreensão e a questão do julgamento. Tudo que vai... Na verdade, esse tema aí é perfeito em relação à libertação, porque essa questão da libertação pessoal é exatamente isso. É de tu fazer as coisas que tu quer e que te fazem bem sem pensar, tipo assim, dar literalmente o foda-se pro julgamento dos outros. Tu simplesmente, a gente fala, tipo, chorar é uma libertação muito, por exemplo, gritar, eu acho que é uma libertação muito foda, assim. Tu tá no meio da rua, claro, não vai incomodar os outros, mas tu tá no meio da rua e tu simplesmente gritar, porque tu tá projetar a tua voz, independente do que os outros vão pensar, ou tu, sei lá, cantar, é uma coisa também, tipo assim, tu tá o foda-se pro julgamento dos outros e tu aproveitar aquele teu momento contigo mesmo. E acho que isso que acontece contigo é justamente isso, né? De tu ficar sempre pensando que os outros vão pensar. Vamos ser honestos, assim. Preconceito mesmo, até essa questão, não, tu é fresco, entendeu? Porque tu chora. Tu tá chorando. Existe. Tá chorando por causa de um outro cara. Existe essa coligação. E por que existe essa coligação? Porque é em relação à mulher. Em todos os pilares, sempre tu tá, na verdade, diminuindo a mulher. Porque tu tá passando uma ambulância, aí tu tá falando, não, que o cara é gay, então, vamos ser claro, tu falou que o cara é gay, e um cara que é gay, então ele gosta de um homem, porque nem a mulher gosta de um homem, e aí é como tu fosse a mulher, e a mulher, porque a mulher, teoricamente, ela é mais frágil, ela é mais sentimental, e aí, então tu tá agindo como uma mulher, tu tá sendo mulherzinha, entendeu? Olha o raciocínio que as pessoas jogam, acho que até é um negócio inconsciente, mas... Então, por isso, tu não pode demonstrar fraqueza, porque aí tu tá agindo como uma mulher. Olha que... Né? É foda, né? E tu nunca foi num cinema? Tu vê que todo mundo sofre com machismo. E tu te segurou pra não chorar por alguma cena? É que eu sempre... Eu não sei, cara. Chorar não, eu não sei. Não, eu já chorei em muitos lugares públicos. Eu chorei no centro, no meio da rua. Motivo? Qual é isso? E isso é uma coisa que eu...
Em briga de relacionamento, eu não conseguia segurar, assim. Então, eu também. Explodia e pá, Nem explodia de... Exatamente, explodia na questão de chorar, eu não conseguia. Isso, mas isso também tá errado, né? Porque tu não... O problema não é a questão do julgamento, o problema é que tu tem que... Não precisa ficar brigando tudo que é lugar, isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo. Mas sim, eu não conseguia segurar, eu tava no meio do centro, eu sou uma pessoa que vive pensando o que os outros estão pensando de mim, eu tenho um maior pavor do julgamento, mas ao mesmo tempo eu chorava no centro, que é óbvio que todo mundo tá me julgando, né? Então, sei lá, eu conseguia me desprender, eu não sei por que será que a gente... eu sou uma pessoa assim, ó... Aquilo é mais forte, talvez. Mas isso foi com ao longo do tempo, sabe? Eu gosto de chorar, assim, quando eu tô me sentindo mal e tal. Mas não na frente das pessoas, saca? Eu gosto de me afastar e ficar sozinho. Tu chora no espelho, olhando no espelho? Não. Eu sei que tem gente que chora. Eu já fiz isso, mas não costumo fazer. Até um exemplo, tá? Que tu falou de relacionamento, tu chorar no centro e tal. Uma vez eu tava no... Até não sei se eu já não contei essa história aqui. Às vezes a gente tem amnésia, né? A gente esquece as coisas que a gente fala. Coisa. Mas... Assim, teve uma vez num carnaval que eu tava com meus primos e tal. E aí eu tava num relacionamento meio conturbado e tal. Tava, não tava, sabe? Aquele relacionamento bosta, assim, tóxico. Aí eu briguei por telefone no carnaval, tá? A guria não tava comigo e tal. E a gente brigou por telefone. E eu tava com meus primos, mais uns amigos. E eu simplesmente me afastei deles e sumi. Ah, tá. Tu contou. E aí, eu acho que eu já contei aqui, né? Não sei se é aqui, mas pra mim sim. E aí eu peguei e saí avoado, cara. Fui pra umas ruas desertas e tal, e eu chorava, eu gritava. Tu foi assaltado? Eu chorava, eu gritava, até que chegou lá pelas tantas, eu tava bêbado, né? Me sentei no meio da rua e tal, me assaltaram, enfim. Sim. E aí isso é um ponto, assim, porque eu me afastei pra chorar, pra gritar, e é uma coisa que eu, ao longo do tempo, muito fiz. De estar mal por certos motivos, só que minha válvula de escape de ficar sozinho era dirigindo no meu carro, tá ligado? Porque é aquele momento que eu consigo mais ficar sozinho dirigindo no carro, entende? Sabe aquela frustração que tu tá por alguma coisa? O grito e coisa, eu muito faço, muito já fiz, de chorar, de querer me bater, sabe? E já fiz muito de falar comigo mesmo, assim, cara, tu é um bosta, tu é um merda. Uhum. De tipo, por que tu tá fazendo isso? Sabe? Por que tu aguenta isso? Sabe? Quando tu não tá com espelho. Tu precisa descontar, mas tu precisa tirar aquilo. Tu tá botando pra fora todo aquele ódio, tudo que tu não quer descarregar em ninguém, tu descarrega em ti mesmo. As tuas frustrações, tudo. Tu tipo... é como se tu tivesse contigo mesmo na tua frente, assim. E eu muito já fiz isso, assim, de gritar comigo mesmo e já fiz de me bater e coisa. E isso é algo muito ruim, cara. Que o que gera isso é justamente a gente prender os nossos sentimentos. A gente não fala quando a gente sente alguma coisa pras pessoas, porque a gente tem medo do julgamento e a gente se prende. Então, naquele momento simples, relapso, que a gente tá sozinho, a gente joga tudo aquilo. E aí, eu tenho pouquíssimos momentos assim, que eu tenho um momento próprio pra estar sozinho e poder sentir essas coisas que, querendo ou não, hoje eu tô bem mais low life, assim, né? Low life? Bem mais de boas. Ah, tá. Beleza. Bem mais de boas. E aí? Mas, que naquela época que tu... tipo, eu vivia muito mais intensamente, tudo, né? Então, os sentimentos eram mais aflorados, né? Uhum. Então, quando o cara é mais novo também, depois o cara vai ficando mais, sabe? Então, aí que tá... Bom... E aí eu acho que tu tem um teu problema maior de por que tu tem sentido muito mais as coisas, ao meu ver, é justamente porque
esses poucos momentos que eu tenho, que eu já tive, que era dirigindo, tu tem o dia todo, porque tu tá todo dia sozinho. E eu já tinha pouco tempo, então eu projetava muito meu ódio. E eu, cara, sempre fui uma pessoa muito calma, muito de boa. Mas já teve um momento da minha vida que eu sentia ódio, raiva, e eu botava tudo pra fora, assim. Eu tinha vontade de me rasgar, velho. Eu entendo perfeitamente esse sentimento. Que é justamente isso, quando tu falou assim, aí já sabia que tu ia falar, eu sou um bosta, porque eu sempre fui falar assim, eu sempre quando tô me sentindo mal com alguma coisa, eu sou um bosta, e sabe, me abrindo mais ainda, que a gente tá aqui pra isso, né, muitas vezes eu briguei com pessoas mostrando esse meu ponto, que sei lá qual seja, mostrando meu ponto e a diversa dessa pessoa. E aí a gente briga, e aí cada um vai pro lado, e eu, em vez de ficar bravo com ela, eu fico bravo comigo e falo, eu sou um bosta, por que eu fiz isso? Por que eu não dou o braço a torcer? Por que eu sou assim? E aí vai lá e me martiriza e tal. Eu sempre tive muito isso, sei lá, realmente eu fiz terapia lá um tempo, quando eu era menor, e falava muito isso, justamente o que eu mais ouvia era isso, de eu ficar sempre me criticando, de eu me autocriticar demais. Eu sempre querer o melhor de mim, sempre eu querer fazer tudo perfeito aos meus olhos. Tipo assim, se eu tenho um problema pra resolver, a gente começa aqui, a gente demora um tempo pra começar, porque eu quero ver tudo, eu quero ser tudo, eu sempre quero a perfeição, não que eu atinja a perfeição, mas a perfeição que na minha cabeça existe. E aí eu vou lá, se eu tenho problema, eu fico a madrugada toda até resolver aquela porra, porque eu tenho que ir atrás, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que conseguir, eu não posso errar, não posso deixar que a câmera trave e que fica ali 20 minutos, sei lá, entendeu? Eu não posso errar, e isso é muito frustrante, né? Porque a gente sempre vai estar errando, a gente sempre vai se frustrar e a gente tem que aprender a lidar com as frustrações, né? Não sei se eu falei. E eu, particularmente, que nem a gente já passou por coisas parecidas, querendo ou não, ali, a gente conversando aqui, a gente entende que, tipo, é normal, talvez, essas coisas que a gente passa, assim, de ter raiva, de querer se martirizar. Eu acho que é normal. Talvez todo mundo sinta, mas nem todo mundo consiga falar, porque pessoas como eu, por exemplo, me escondo pra fazer esse tipo de coisa, e são coisas que a gente não conversa com os outros, sabe? De que a gente sente. Mas eu, por exemplo, já tive momentos que eu me abria muito mais com as pessoas, mesmo que não conhecia tanto, e tipo, tinha momentos de raiva que eu saía soqueando parede, saca? E eu acho que quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo que, tipo, a gente não precisa extravasar tanto. A gente aprende a lidar com as nossas emoções também. Eu acho que, tipo assim, isso aqui é complexo. A gente aprende a lidar com as nossas emoções ou a gente simplesmente resguarda elas pra não soltar elas. É foda isso. Qual que será que as opções, será que são as duas? A gente aprende também. Porque ao longo da vida a gente amadurece e talvez, por exemplo, se a gente lidar melhor com as nossas frustrações, a gente vai lidar melhor com isso. Não, a gente não vai estar resguardando, mas tem gente que resguarda. Tipo, então, não sei o que tu acha. Tu acha que a gente mais amadurece, aprende a lidar com as frustrações da vida, ou se a gente simplesmente começa a resguardar e criar e fechar mais aquele baú lá onde tá tudo? Eu acho que mais assim, ó. A gente consegue. A gente abre mais espaço pra nossa caixinha de absorção, assim. A gente consegue absorver mais coisas sem se estressar, assim, ao longo do tempo. Mas sempre vai chegar um momento que tu vai explodir. Porque quanto mais a gente absorve, uma hora... A esponja absorve água. Chega uma hora que ela não absorve mais nada. E aí tu tem que apertar, esvaziar ela pra poder absorver mais coisas. E eu acho que a gente é bem assim, sabe? Uhum. A gente vai, com o tempo, vai conseguindo absorver mais. Mas chega um momento que tu precisa extravasar um pouco, nem que seja sozinho. Eu particularmente acho muito melhor que a gente faça isso sozinho. É um processo importante a gente conversar com a gente mesmo. Uhum. Tanto que a terapia, eu já fiz terapia também. A terapia é meio que tu vai lá, cara, não espera, não espera que lá vão te dar a resposta. Porque lá, quem acha a resposta é tu mesmo. Sim, ele só vai te conduzir para que tu ache a resposta. A solução dos teus problemas é tu mesmo. É tu mesmo que resolve os teus problemas. E isso é muito louco da terapia.
Porque tu acha que tu vai ouvir coisas e muitas vezes tu não ouve nada. E sim, é sempre uma te instigando. E aí tu vai prestando atenção, caralho. E eu já tive muito um senso de Che Guevara, assim, sabe? De revolucionário. Na empresa que eu trabalhava. Na empresa que eu trabalhava, eu via muita coisa errada sendo feita, sabe? E aí, tipo, caralho, velho, não é possível que isso acontece, eu tenho que mudar isso. E eu ficava puto. E eu ficava puto com as pessoas e eu não conseguia segurar esse sentimento. E eu botava pra fora esse sentimento, porque eu ficava puto com os negócios que estavam errados. Sim. Só que uma coisa que eu aprendi com o longo do tempo é que as empresas, não importa qual empresa tu esteja, sempre vão ter algo errado. Sempre. Nunca vai ser 100% dentro dos teus pensamentos. Ao menos que, claro, a empresa seja tua, aí tu que comanda. E nem mesmo assim vai... Porque vai ter funcionários que vão ter contrapontos, enfim. Então, cara, a coisa que eu melhor aprendi foi o seguinte, que a empresa não muda. O que pode mudar é tua cabeça. Foi o que tu falou ali, realmente é muito verdade. Porque é muito fácil, assim, sei lá, o terapeuta, ele pode falar simplesmente assim, ó. Tu vai lá, traz um problema e ele pode ter resposta. Só que não adianta ele falar a resposta pra ti. Porque tu realmente só vai acreditar interiormente quando tu entender aquela resposta. E tu só vai entender aquela resposta quando ela vier de ti. Entendeu? Ele pode falar exatamente a mesma conclusão que tu vai chegar. Mas tu não vai realmente acreditar naquilo, tu não vai incorporar aquilo. Quando tu encontra aquilo dentro de ti, aí o negócio vai, né? É a mesma coisa, quando tu tá conversando com o teu brother, tá contando um negócio, aí o teu brother fala, mano, na boa, eu já passei por isso aí. Exatamente. Cara, escuta, ó, não vale a pena, tá ligado? Só que tu não vai conseguir escutar, porque tu precisa tomar no cu pra te aprender. Tu precisa, porque a vida é assim, eu não sei, a vida é assim, pelo menos eu não consigo. As pessoas me dizem e eu tenho que realmente tomar no cu pra que aprender, ou sei lá, não é isso, mas eu tenho que passar pela experiência. Porque a gente sempre acha que, com a gente vai ser diferente. E pode até ser, mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes não é. E... sei lá, é foda isso. Mas eu não sei. Tu guarda o sentimento de... Interessante. Tu guarda o sentimento de tipo... Por exemplo, tu tá sozinho na tua casa, né? Por exemplo, aconteceu um negócio de dia que tu tenta guardar esse sentimento, tu já extravasa no momento por tu estar sozinho. Ou quando tu deita, tu começa a refletir, caralho, e sabe? E começa aquele sentimento de novo. Porque eu, por exemplo, quando sinto coisa assim, me sinto um bosta, é um sentimento que parece que tá subindo assim, um troço assim, sabe? E aí tu sente aquele fervor assim, caralho, e aí que tu começa a gritar ou esbravejar, sabe? Porque tu sente um negócio assim, é como se estivesse sendo possuído por uma energia negativa, sabe? Assim, eu sou de momento, sim. Eu sinto aquilo no momento, só que muitas vezes esse momento é de madrugada, entendeu? Muitas vezes eu penso sobre as coisas, reflito sobre as coisas e chego a conclusões erradas sobre mim quando eu tô sozinho de madrugada, sei lá. Mas eu sou assim, eu sou de momento. Eu sou uma pessoa que não guarda rancor. Não que, por exemplo, eu brigo com uma pessoa. Eu não guardo rancor, eu consigo lidar muito bem. Eu não consigo dizer uma pessoa na vida que eu tenho rancor. Eu brigo contigo hoje e amanhã eu simplesmente esqueço, simplesmente some da minha cabeça. Eu te trato simplesmente naturalmente. É que tu é a Dory. A Dory do Nemo. Tu esquece. Mas eu esqueço, cara, pra mim é muito tranquilo. Tá, eu esqueço tudo, né? Mas é que pra mim é muito tranquilo isso. Mas isso acontece com os meus sentimentos também. Eu sinto muito forte na hora, eu extravaso na hora, e aí depois passa. Só que não passa, na real. Ela simplesmente volta pra caixinha. É o que eu sinto. Porque aí na próxima vez que isso acontece de novo, vem em dobro. Aí na outra vem em triplo. Aí até o momento que tu tem que extravasar tudo. Mas não sei, às vezes eu não sinto que eu consigo extravasar tudo. Eu só extravaso, guardo na caixinha e vou acumulando ali. E aí parece aquilo que eu ia voltando ao que eu disse no início. Parece que eu só vou acumulando cada vez mais e eu sempre tomo um gatilho de extravasar tudo e esse momento nunca acontece. E aí vira uma agonia constante. Eu tô lá sentindo muito forte, não, agora vai vir tudo. E aí não vem.
e aí eu volto pra vida automática, e vou lá, trabalho, durmo, trabalho, como, aí não vai vir de novo, não, volto, e aí cada vez tipo, entende? E aí, eu acho que esse é o meu problema atual, assim. E tu te sente melhor quando tu chora, quando tu libera isso? Ou tu acha que é paliativo, assim, não? Antigamente eu sentia que sim, quando eu chorava, saía tudo. Mas é o que eu tô dizendo, faz tempo que eu sempre tô nesses gatilhos e parece que eu não consigo extravasar tudo mais. Eu dou sempre aquele gatilho, vou começar a chorar, dou umas lágrimas, e aí fico nesse sentimento bosta, mas não consigo. Faz muito tempo que eu não tenho aquela crise de choro pra extravasar, e sinto que extravaso tudo, no caso. Entende? Não tenho mais isso. Já teve momentos que tu queria chorar e não conseguiu? Já. É mais ou menos isso que eu tô falando. Mas já falou mais inconsciente. De que eu queria chorar, assim, ter uma crise de choro pra que aquilo passasse. E nunca não consegue, não consigo, nunca. Eu já sofri isso. E aí eu fico nessa angústia constante. Não, eu sou aquele gatilho, não, agora vai vir tudo e vai sumir essa angústia. E aí não. E aí fica ali, e fica ali, e fica ali. É foda, meu. É foda. E... sei lá. É foda. E quando que a gente chega na libertação? Porque foi tu que trouxe esse tema, né? Tudo isso envolve a libertação, porque... Mas eu queria agora voltar para o tópico inicial. Tipo, por que tu trazer este tema de libertação? É porque eu sinto às vezes que eu sinto inveja mesmo de muita gente. Inveja no sentido de que as pessoas... tem muita gente que realmente, aparentemente, porque elas com certeza têm outros problemas, porque todo mundo tem problema... elas conseguem lidar com o julgamento dos outros, tipo assim, elas ligam foda-se. E elas conseguem aproveitar, assim, tu nunca viu aquelas pessoas assim, que tipo, parece que elas aproveitam todos os momentos, parece que elas sempre estão aproveitando aquele momento muito. E aí, sei lá, eu tenho um amigo assim, eu tenho um amigo que é muito assim, aparenta ser assim. E aí, às vezes a gente tá na rua e ele quer fazer uma brincadeira. Cada vez eu melhoro isso. E eu não faço porque eu tô com medo dos julgamentos ao redor. E eu gostaria de fazer. Não é que eu não gostaria, porque tem gente que fala, não, tu não é o estilo que faria, não é de ti fazer isso. Não, eu gostaria e não consigo. E eu acho que quando a gente começa a tacar o foda-se, a gente, sei lá, eu imagino que a gente é mais feliz. Não sei se a gente realmente é. Será que a gente é? Eu sei lá, esse negócio de gritar na rua, eu nunca gritaria. Às vezes eu tô no carro e eu dou um berro, assim, é muito fuder. Não sei se tu já fez isso. Que nem eu falei, eu faço, mas Mas não é um berro de ato brabo. Pra mim é esse. Não, é um berro assim, de extravasar, difícil, não me lembro de... É no sentido assim, cara, o mundo é meu, o mundo é nosso, assim, um negócio mais... Eu uso isso com cantar, tá ligado? Sim, pode ser também, é no sentido. Com cantar, assim, eu gosto, sabe? Eu gosto muito de cantar, sempre. Tipo, tem muita gente que canta bem, não é o meu caso. Mas é o meu. Pode ser. Que nunca descobre que consegue cantar porque não consegue projetar a voz. Tipo assim, a pessoa canta baixinho e ela não consegue projetar a voz dela, não consegue simplesmente soltar aquilo que tá dentro dela. Eu já vi muita gente assim. E isso vai disso. Tu entende que tá em todo lugar essa questão do julgamento e como ela é prejudicial. E como a gente deixa de viver a nossa vida por conta disso, né? É um julgamento o tempo todo, né, cara? E aí, que nem tu falou do cantar, por exemplo. Tipo, pensa quanto julgamento teve em cima da Susan Boyle, te lembra dela? A Susan... I have a dream that never thought. Que canta muito bem, no caso. E pensa quanto julgamento ela teve até ela conseguir um espaço que ela pudesse... Não, quando ela entrou no palco... Todo mundo julgou ela, porque ela é uma senhora, não tá dentro dos padrões socialmente aceitos. Vestidinho super simples, Exatamente, e aí, então beleza, né? A gente não consegue acreditar que uma senhora que não tá dentro dos padrões de beleza possa surpreender ou cantar bem. Onde é que existe essa coligação? Não, que gente bonita que canta bem, ou gente que tá dentro dos padrões sociais que cantam bem. E aí quando ela solta aquela voz...
as pessoas, meu Deus, como assim? E eu acho que isso surpreende mais ainda porque quebra a expectativa das pessoas, né? E aí, o que eu queria trazer. Relaciono mais com isso, que dizem que palhaço é um dos que mais sente depressão, né? Porque todo mundo, toda essa classe, assim, tipo, o Whindersson Nunes é um grande exemplo, né? De que toda essa classe que transborda a alegria pro palco, pro público, o interior dela é muito triste, geralmente, sabe? Dizem muito isso, né? Sim. Então acho que talvez até o querer estar sempre bem, o querer transmitir estar bem, mata muito mais as pessoas do que o transmitir que estar mal. Tem um tema polêmico envolvendo isso pra falar, que é... Foda-se. Que é essa questão, por exemplo, assim, ó. Muita gente julga o Whindersson Nunes, fala que tá com depressão. Muita gente julga, porra, ele tem a vida perfeita, por que ele tá com depressão, mano? É uma coisa polêmica, assim, o que tu acha? Eu tenho uma família... Abram a mente, queridinhos, abram a mente, tá? Eu tenho uma família... eu tenho um cara com câncer, tá? Tem um cara com câncer e ele tá em fase terminal. Só que ele realmente enxerga, tô falando que ele enxerga, não que eu acho. Ele enxerga a vida de uma forma muito bonita. Que ele ainda tá vivo e ele consegue aproveitar aquilo e ele tá feliz com aquilo porque ele ainda tá com a família dele, ou sei lá. Ele consegue realmente enxergar aquilo. Tá, beleza, tem esse ponto. E aí tem um cara extremamente privilegiado, extremamente aberto, extremamente privilegiado. E ele tem tudo. Ele é rico, sei lá, ele tem dinheiro, blá blá blá, ele tem tudo. Mas ele não consegue ver absolutamente nenhum sentido na vida dele. Eu não sei, eu consigo, na minha visão, eu consigo ver que a pessoa com leucemia, apesar, ela consegue ser mais feliz. É que parece que quando eu falo isso, eu tô dando... Parece que tô passando pano pra rico, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque não importa muito as tuas condições, importa como tu se sente em relação a essas condições, em relação à vida. Tipo, os fatos, eles não importam muito, importa como tu enxerga aqueles fatos. Tipo, a felicidade é muito isso, a felicidade não é os fatos, assim como tu enxerga eles, e a tristeza, consequentemente, também. Entendeu? Então, acho que por exemplo, tu diria o quê? Tu diria que qual que é o caso mais... que a pessoa consegue aproveitar mais a vida? Não tem. Porque a felicidade, ela não tá naquilo que a gente tem, né? Que a gente possui, e sim naquilo que a gente sente. Exatamente, esse é o ponto. Eu acredito nisso. É porque eu toquei num ponto forte, que é um cara com câncer e uma pessoa extremamente privilegiada. Mas exatamente isso, é que as coisas são isso, é o que a gente sente, não o que a gente tem. Eu posso ser muito feliz com nada, e eu realmente sou muito feliz, e aquela pessoa com tudo não é feliz, e às vezes a gente se não dá valor pra isso, porque ela tem tudo, então ela não pode sofrer. Entendeu? E assim, a gente sempre... talvez a nossa grande explosão, assim, é que a gente quer sempre atingir algo, sabe? A gente sempre planeja uma coisa superior, sabe? E aí a gente se frustra porque às vezes a gente traça metas que, tipo, podem ser alcançadas, mas a gente se cobra muito para que aquilo seja alcançado. E aí é isso que tu sente, talvez. Tu te cobra muito para que as tuas metas que tu colocou ou que alguém te disse sejam atingidas. Só que tu tem o teu tempo, o outro vai ter outro tempo. O nosso podcast aqui, ele pode ser que ele vire daqui a 3 anos. Tem gente que talvez que vire em 2 meses. É muito relativo e talvez... E não dá pra pesar, talvez o conteúdo do que levou 3 anos seja tão bom ou até melhor daquele que foi em 2 meses. Mas são ciclos e a gente ninguém parte do mesmo ponto, né? E isso tudo relaciona à aceitação, né? Acho que a libertação é tudo isso. Libertação e aceitação é a mesma coisa, na real. Acho que, tipo, as pessoas têm que começar... Mas aí, pô, é muita evolução, né? As pessoas se aceitarem, né? Pra mim parece uma coisa muito longe. A gente não se aceita. Ter uma vida que todo mundo se aceita.
Porque todo mundo vai do que a gente falou no outro episódio, que é por que raios as pessoas pensam sobre a vida dos outros e como as outras pessoas agem, tipo, qual é a lógica, tipo assim, a pessoa tem que ser muito infeliz para não falar, não, aquela pessoa não pode agir de tal forma, tipo, tu tem que ser, é porque tu não quer focar na tua vida, né, acho que é isso, tu não quer focar na tua vida, tu quer focar em outra coisa, e aí tu se direciona aqueles teus sentimentos para as outras pessoas. Não é à toa que dizem, né, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, porque é muito mais fácil tu comandar o que a outra pessoa vai fazer do que tu realmente fazer, entende? Sim, porque tu não tem culhão pra fazer. E aí, tá, mas aí beleza, a gente tá falando que tu não tem culhão pra fazer, mas ao mesmo tempo a gente tá falando que a gente tá sempre se criticando. E que a gente tem que aceitar o nosso tempo, entende? Então, é o quê? É que assim, a gente tem que ter culhão ou não? O ser humano, no geral, projeta no outro aquilo que ele queria ser, muitas vezes. Com certeza. Então é por isso que tem crítica. Por isso que tem tanta crítica. O cara que critica a gente por estar falando X coisa é porque ele queria estar falando as coisas que ele acredita daquela forma, de repente, ou enfim. Porque... Mas eu acho que essa questão da aceitação e da libertação ela é muito importante, assim. Acho que a gente tem que começar... E o podcast é muito isso, no nosso caso. No meu caso, é 100% isso. Tipo, repetindo... Nunca estaria falando sobre isso. Nunca imaginei que eu estaria falando sobre isso. Inclusive, não só um conteúdo que vai pro YouTube, como está ao vivo no YouTube. Claro, pode não ter gente assistindo, mas poderia estar assistindo. E eu estou a qualquer momento a ponto de ser exposto e eu tô pouco me fudendo. E isso é muito foda. Eu acho que isso é muito... Entende? Isso, beleza, eu tô me expondo e isso pode gerar alguma coisa. Só que esse exercício de já estar me expondo vai me fazer que eu esteja cagando que se dê alguma coisa. Que quando as pessoas vierem me criticar pelo que eu me expus, eu já tô cagando. E isso é muito, muito legal. A gente tá cagando. E foi o que eu falei. A gente tá se libertando. Foi o que eu falei lá no Edas Responde. Foda-se é uma palavra muito importante. Não é foda-se pros outros, é foda-se pro que os outros pensam em relação a ti. Nesse sentido, assim, porque tu tem que viver a vida. Tu tem que viver a vida, não, né? Não quero também. Eu acho que a gente deve viver a vida. Como é que a gente deve viver a vida? Eu te tiro o nome. Eu acho que a gente tem que viver a vida. Como é que tu queria viver a tua vida? Porque assim, ó, tu não tá satisfeito 100%. Não tô 1% satisfeito. Porque que nem tu falou. Tu chega e tu tá a ponto de chorar quase que diariamente por motivos às vezes até banais. Então isso são os gatilhos. Demonstra muito uma infelicidade que me parece que não é só por um motivo, são por vários motivos. Com certeza. E talvez tu nem saiba qual o motivo principal que tá te gerando isso. Que ele tá enraizado já. Então... Isso é foda. Muitas vezes eu chego num determinado lugar e aí pergunto assim, tu tá bem? E eu sempre falo assim, não, eu tô bem. Não, eu tô bem. Não, eu tô bem. E isso aconteceu... Tem acontecido comigo. Eu chego nesse determinado lugar e aí pergunta que eu tô bem. Aí eu falo, não, tô bem, fingindo que não tô bem. E aí eu vejo, às vezes, que cada vez mais... Eu tava sentindo que eu tava sendo grosseiro com as pessoas, porque... Calma aí. Primeira vez que eu realmente... Vamos lá. Porque eu não tô conseguindo porque eu não tô conseguindo me abrir verdadeiramente, eu vou falar. Sempre quando eu vou no meu pai, por exemplo... Ele sempre pergunta se eu tô bem. E aí eu sempre digo que tô bem. Mas na real eu não tô. E aí eu tava sentindo que eu tava fingindo aquilo. Cada vez que eu tava bem, aquilo cada vez tá me martirizando mais. E pras pessoas eu sempre digo que eu tô bem e eu não tô. E acho que esse é o gatilho que eu tenho. Que é a todo momento eu tento extravasar e eu mesmo, na verdade, me enterro, entendeu? Que loucura. Entendeu? Sei lá, é isso. É porque tu tá te forçando a demonstrar que tá bem
E eu não tô. E a gente nunca tá, e todos nós não estamos. E a gente não conversar sobre que a gente tá mal, a gente se prende a esse sentimento e não sai da gente, né, cara? Então, é bom extravasar, é bom chorar sozinho, mas a gente precisa trocar uma ideia, né? Pra entender, tentar, às vezes a gente numa conversa a gente consegue talvez pensar melhor no que a gente poderia fazer para que a gente não tivesse mais esse gatilho e a gente conseguisse conversar com fluência sobre. Eu já te falei aqui no episódio, uma vez que eu tava tão mal que eu cheguei a e eu tava mal por questões de relacionamento, era um dos primeiros relacionamentos e tal, e eu tava extremamente mal de que eu senti que eu já não tinha mais sentido de viver. Eu achava que eu não precisava viver mais porque, cara, tudo que eu tinha planejado, tudo, sabe, parecia que tinha dado tudo errado, então eu era um inútil, um merda. Pra que eu precisava continuar vivendo, sabe? E eu tinha perdido o brilho de viver, eu ficava me pensando, caralho, sabe? Qual é o sentido da vida? E quando eu resolvi me abrir pro meu pai, que daí que tu falou agora, que tu não consegue falar, que tá mal, quando eu conseguia me abrir sem querer pro meu pai, foi um dia que eu... muito aleatório, assim, tava na cozinha, eu tava mal, assim, sabe, eu não conseguia trocar uma ideia com ele, conversar direito. E aí eu falei pra ele que eu não tava, eu falei assim, eu queria morrer. Falei pra ele bem assim, com essas palavras, que eu queria morrer, sabe, que eu tava mal, tava triste. E aí foi aí que eu vi meu pai chorando, que meu pai, que nem o teu, nunca vi meu pai chorar. E aí aquilo ali, quando eu vi meu pai chorando, que era uma pessoa que eu sempre vi como forte e tal, eu percebi, caralho, sabe? Sim, tá quebrando aquela barreira. Meu pai tá chorando por um troço que eu falei, e tipo, meu pai é tão importante pra mim, e eu tô fazendo ele chorar por um sentimento que aí ali me fez refletir. Caralho, esse sentimento não tem nada a ver, sabe? Eu tô criando um monstro dentro de mim que não precisava estar existindo, porque aquele ponto, aquele ápice, aquele início que me transformou naquilo ali, ele não era tão importante quanto eu tava dando de importância pra ele. Então isso me quebrou, me destruiu. E quando eu... Tu se deu conta, no caso? Me destruí naquela mesa, frente a frente ao meu pai, que eu percebi que eu podia me reconstruir. E que aquilo ali que me destruiu era pequeno. E que eu tinha a possibilidade de construir algo muito maior por mim mesmo. Que foi começando a querer me valorizar de novo. De me reconhecer como pessoa de novo. Porque eu acho que às vezes, seja em relacionamento, seja sozinho, que nem tu tá já há um tempo, a gente se desconstrói, a gente esquece quem a gente verdadeiramente é às vezes. A gente esquece da nossa essência, aquilo que a gente realmente gosta, aquilo que a gente realmente quer fazer. Acho que a pandemia ela aumentou muito isso, porque a gente deixa de fazer muita coisa que a gente queria fazer. A gente deixa de fazer muita coisa porque não pode, porque tem que se cuidar, beleza, tem que... Mas ao mesmo tempo também a gente deixou de fazer coisas que talvez nos dessem razão de viver, tá ligado? Não, é porque é aquilo, a gente tem mais tempo pra pensar e refletir, às vezes até criar paranoias. E aí... Mas talvez não seja bom até a gente... Não sei, cara. Não é. Eu falo talvez seja bom porque a gente tem mais tempo pra saber se entender como tu disse que se entendeu. Mas eu tô nessa e não me entendi, entendeu? Então é complexo demais. É que não existe uma regra, né, velho? Não existe. Cada um sente as coisas de uma forma. Mas aquilo que tu disse eu entendo, é perfeitamente isso. Tipo assim, ó. Eu vou lá, agora como se eu conseguir falar melhor. Eu vou lá e sempre digo pro meu pai, ele sempre pergunta, tá bem? Aí eu digo que eu não tô. Quer dizer, eu digo que tô. E aí sempre dizendo que tô. E aí, como tem aquele fingimento, ninguém consegue fingir pra sempre. Aí cada vez eu tava sendo, tipo, mais grosseiro. Quando meu pai abria a porta, eu, tipo, simplesmente disse, oi, e seguia. E aí eu vi que cada vez eu tava sendo mais grosseiro com aquele meu pai, que quando tu disse que eu me importo muito e aquilo que eu tô sentindo tá atingindo outra pessoa que eu me importo muito. E aí eu identifiquei isso esses tempos, aí falei, não, agora
eu já me parei, tipo, na frente do meu pai, na frente da porta do meu pai, antes de bater na campainha, assim, de dar um sorriso e fingir que tô bem, entendeu? Tipo, é uma coisa muito... Isso também não é bom, na real, né? Porque eu tô fingindo pra mim mesmo e eu não tô me sentindo bem, eu só tô fingindo de novo, na real, que eu não tô bem, que eu tô bem, e não tô. E... Não sei, meu, acho que isso tudo parece melancólico. E acaba que tu não... O fato de tu não te abrir é como se tu tá fazendo um teatro, né, cara? Exatamente. E aí, por exemplo, tu já entrou mal, tu não vai conseguir trocar uma ideia sobre isso, e aí outras coisas que forem conversar, na real tu não tá ali. Às vezes eu não tô afim e Não eu fico muito mal de não estar afim de falar sobre aquilo. Às vezes... E outra é porque tu não tá ali. Exatamente. Tu tá de corpo, mas a tua cabeça está em outras coisas. E isso é um bagulho assim que eu fico pensando, sabe? Meus pais sempre deram abertura pra conversar, só que a gente cria uma barreira. Às vezes não é nem nossos pais que criam, é a gente mesmo que cria. E isso é muito complexo, muito complexo. Porque a gente tem muito mais facilidade de conversar com os amigos e tal do que com nossos pais. Sim. Sempre vai ser assim pela proximidade de idade, acredito eu. Porque não tem tanto medo de os pais julgarem, talvez. É porque a construção de pais e filho é uma coisa assim, tipo, eles são nossos heróis, assim, deveria ser e muitas vezes é. Então, essa questão até de a gente decepcionar os nossos pais é muito forte. E por isso que a gente acaba não conseguindo se abrir. Porque, eu tô mal, pai, quer dizer que talvez... Pô, eu não tô sabendo lidar tão bem quando tu me criou, sei lá, que eu deveria ser, entendeu? E a gente não consegue se entregar, assim, pros nossos pais nesse sentido, eu acho. A gente não quer frustrar os nossos pais. Eu acho que tu tem esse sentimento muito forte que nem eu. Tipo, eu não quero frustrar o meu pai. Eu não quero que meu pai fique triste por conta minha. Eu não quero que ele sofra por conta minha. E aí eu faço esse teatro e no fim só piora, né? Todos os lados acabam. Ele vai perceber, como ele já percebeu. E aí, em vários momentos, e aí não dá, entendeu? E isso tudo parece melancólico, mas na verdade isso acaba, se tu parte do princípio de libertação, isso também é muito bonito, porque tu entender isso, como tu disse que entendeu, e tu chegar lá o fim do túnel e conseguir se reinventar, se reconstruir, é muito bonito também, né? Então isso é a libertação, de tu se desligar de todos os julgamentos, se desligar de todas as barreiras que tu mesmo cria e simplesmente viver a vida tipo, de uma forma muito foda. E esse é o meu objetivo da vida e eu não tô conseguindo atualmente, mas acho isso bonito, não é melancólico. E não é que tu não vá conseguir, né? Tipo... Acho que a gente... Não, tu não encontrou o motivo ainda, sabe? Acho que no momento que tu encontrar o motivo causador inicial de tudo isso, talvez te ajude a tu te chegar no fim mesmo, assim, e tu conseguir te reerguer, sabe? Eu acho que... Mas será que existe um ponto que a gente vai se reerguer e aí beleza, vai ficar tudo bem? Eu acho que a gente sempre... A nossa vida, tá? Eu acho que é que nem... tá ligado o equipamento aquele dos pulsos vitais? Ele sobe e desce. Sobe, sim, desce. Sobe, desce. Acho que a nossa vida é assim. É igualzinho, sabe? E acho... A gente nem sempre vai estar em cima, nem sempre vai estar embaixo. A gente tem altos e baixos. Então a gente sempre vai estar em cima e embaixo, no caso. Sim. E aí, eu acho que e a questão é a gente saber lidar com isso, né? Acho que é. É isso que mantém a gente vivo. Não é a constância é quando a gente morre. Que a linha fica reta. Agora, enquanto a gente tá entre altos e baixos, a gente tá sempre se reinventando, sempre entendendo a gente, entendendo os outros, se aceitando, entendendo que talvez aquela coisa que tu achava errado, ela não seja tão errada. Sabe? Então, a vida eu acho que é uma constante reinventar, de
sabe? É muito, muito complexo. A vida ela é muito difícil, cara. Então, não é fácil. Ela é muito difícil, ao mesmo tempo ela é muito bonita. Por isso que acontece das pessoas chegarem a um ponto que elas acharem que acham que não é possível, sabe? Porque não é fácil realmente viver. Mas é isso que torna ela bonita, que nem tu falou. Porque a gente sempre vai estar aprendendo uma coisa nova. Enquanto a gente está aprendendo alguma coisa nova, sabe? Sim. É isso que vai nos mover. A gente não se move pelo bem, a gente não se move pelo mal. Por que existem as duas coisas? Por quê? Por causa disso. Porque a gente precisa dos dois pontos. Não existe estar extremamente feliz, só feliz, só triste. As coisas coexistem. Existe uma porque existe a outra. Sim, aquele negócio. A gente fica feliz porque a gente não tá triste. A gente fica triste porque a gente não fica feliz. Uma é a ausência da outra. E a gente nunca ficaria feliz se a gente não conhecesse a tristeza. Né? A gente só fica feliz porque a gente conhece a tristeza. A gente só fica triste porque a gente conhece a felicidade. Então, eu acho que assim, é muito eu acho e é isso. E que o grande ponto talvez seja, porque nem eu encontrei esse ponto, né? É saber lidar com as frustrações, é saber que tu vai estar em alta e saber que tu vai estar em baixa e saber lidar com isso. E acho que esse é o grande ponto, não é nenhum momento em que tu vai simplesmente viver feliz para sempre, porque isso não existe. Não existe. E a gente sempre tá muito buscando isso, buscando que a gente, não, eu tenho que fazer isso e aquilo, porque a partir daquele momento eu vou estar muito feliz e aí a partir daquele momento eu vou me reinventar e ser feliz. E não, acho que o ponto talvez seja esse, de que eu entender que naquele momento eu vou estar mal e eu aproveitar aquele momento que eu tô mal para me reinventar mesmo e para depois ficar feliz e etc. Mas é foda, eu não consegui ainda, talvez nunca consiga, sei lá, posso morrer amanhã e... É que chega num ponto que o cara não tá mais enxergando que ele vai subir de novo. E esse é o problema. A gente tem que achar, tem que ter essa visão que a gente vai subir de novo. Porque se a gente achar que a gente não tem perspectiva, a linha fica reta. A linha da pulsação fica reta. E aí tu morre. Tu tem que sempre ter a certeza de que tu vai conseguir subir, cara. É uma merda, tu tá uma merda, tua vida parece que tá uma bosta, mas, cara, tu vai subir, tu pode subir. Tu já não teve lá em cima, tu desceu, cara, tu pode subir de novo. Porque aquele cara que tava lá em cima é o mesmo que tá aqui embaixo, é o mesmo. Verdade. É o mesmo. E se tu tinha capacidade de estar lá em cima, tu tem capacidade de subir de novo. Sempre vai poder. Sempre. Não, é foda isso. Mas eu acho muito foda a tua analogia disso, que de fato, a partir do momento que a gente não tá ali em cima e a gente não tá embaixo, a gente tá morto. E isso é a vida, né? É justamente a gente estar em cima, a gente estar embaixo, e de a gente sentir as emoções, de a gente expor as emoções como a gente está fazendo aqui. E acho que talvez isso seja um exercício muito foda de as pessoas começarem a fazer isso, ou talvez não, sei lá, mas eu penso assim. E sei lá, eu acho que é muito importante isso que a gente está fazendo. E é muito foda. E eu senti, porque eu sempre quase choro, né? Aquele momento eu senti, não foi um pouquinho mais que um gatilho, porque eu senti que, sabe quando tu sente, vai vir tudo? E aí eu senti, mas aí eu tive que me segurar pra não chorar. Mas é foda isso, não sei, foda. Tô satisfeito. Eu acho que esse episódio, assim, a gente conseguiu perceber, assim, de que independente de quais sejam os teus problemas, quais sejam os meus, a gente já passou por coisas parecidas de sentimento que a gente produz para nós mesmos. E eu e tu somos duas pessoas totalmente diferentes. Então tenho certeza que quem tá ouvindo a gente
também já São passou por pessoas algo assim. diferentes, são pessoas... De se sentir um merda, de achar que não é merecedor de algo. É do ser humano se cobrar. A gente só tem que cuidar para que a gente tenha fé e foco que a gente pode ser melhor, a gente pode crescer de novo, cara. A gente tá lá embaixo porque a gente já esteve lá em cima. E se a gente tá, então quer dizer que a gente pode, cara, a gente pode. Não pode querer, não pode se afundar e olhar como previsão que tu vai sempre continuar nessa merda, porque não é assim, cara. Não é assim. Uma coisa importante que a gente tá falando isso é a gente entender nós mesmos isso. Eu digo eu e tu mesmo. Porque, tipo, muitas vezes, tipo, tanto eu quanto tu enxerga esse mesmo pensamento aí de que não vai, e é isso, cara. A gente vai. E vai subir. Tipo, tu tem que entender isso também, e eu também tenho que entender isso. E eu espero que pessoas que estão assistindo também entendam, porque não é à toa. Tipo assim, não é à toa que a gente se expõe, só que também é uma via de mão dupla. Eu me sinto muito bem em fazer me expor assim, porque eu me liberto e ao mesmo tempo eu quero muito que isso atinja uma pessoa, uma pessoa, literalmente uma vida já seria extremamente muito foda. Então, não sei, eu não queria finalizar, mas aqui eu acho que a gente conseguiu fechar bem isso que a gente queria transmitir. E é isso, é que eu não é isso, tem que finalizar, né? Vamos finalizar e uma coisa que eu gosto sempre de trazer, assim, que o E12 é muito maluco, né, cara? Porque a gente tinha como tema uma coisa e a gente foi puxando outras, mas ao mesmo tempo todas elas têm relação uma com, sabe? Tem uma relação. A gente começou falando do choro, mas o choro, o chorar, ele tem muita relação com a libertação. E a gente precisa se entregar ao choro, se entregar ao grito. A gente precisa liberar os nossos sentimentos. A gente não pode ficar se segurando, porque a gente simplesmente uma hora explode. E às vezes quando a gente explode, a gente não faz mal só a gente, faz mal a outras pessoas que e na maioria das vezes quem a gente explode é quem a gente ama. Com certeza. Então a gente tentar se resolver, a gente buscar ajuda para melhorar, a gente não pode estar achando que é só pra gente. É pra todo mundo aquilo que a gente ama. Então, no momento que a gente busca uma autoajuda, não é só auto. É todo aquele meio que te envolve. Teus pais, E teu pai e tua mãe sempre vão querer te ver feliz. Sempre vão querer te ver feliz. Pode ser o pior pai, pior mãe do mundo, mas, cara, vai querer a felicidade do filho. Vai. Não, mas é exatamente isso, porque ele se importa contigo e tu mesmo, tu não quer que... Então, quando tu está feliz, ele vai estar feliz por tu estar feliz. Então, às vezes, talvez, se tu se preocupar tanto com isso como eu me preocupo, talvez essas possa ser a força de vontade para tu se reencontrar e se sentir bem contigo mesmo, né? Mas, então... E talvez uma simples resposta, não tô bem, talvez ela possa ajudar muito. Com certeza. Eu acho que com certeza, só que a gente tem que sempre eu tenho que cuidar muito pra não cair no automático de novo, porque a gente fala e o que é foda é que a gente sempre cai no automático. Eu sempre caio no automático. E aí simplesmente aí deixa de lado, e aí é aquele negócio que aí só acumula, e porque é muito fácil cair no automático. Mas é isso. Então eu fiquei muito feliz, tô muito feliz, e é muito eu sempre falo mais, mas é muito louco como a gente consegue estregar por um negócio que, imagina se tivesse grande, e não tá, e a gente consegue entender que não tá, e ao mesmo tempo a gente tá se entregando. Eu acho isso muito foda, só expondo isso. Mas eu acho que ficamos por aqui.
Ficamos por aqui com mais um episódio do E12 Podcast. Agora a gente vai falar animado, assim, porque a vida é assim. Então ficamos aqui com mais um episódio do E12 Podcast. Segue a gente em todas as plataformas. Exatamente. Apoia a gente, comenta. Cara, libera teus sentimentos nos comentários aí, porque é importante pra gente. Se te atingiu de alguma forma, seja positivo ou negativamente, comenta aí, porque a gente realmente abre o coração quando a gente tá conversando sobre todos os assuntos. A gente libera realmente a nossa opinião, aquilo que a gente já passou, nossos sentimentos, e às vezes é difícil falar em alguns pontos, é difícil de tocar em alguns assuntos, mas a gente faz porque isso aqui traz uma força de vontade muito grande pra gente. Além de ser uma coisa positiva pra nós, a gente tem a percepção de que é positivo para outras pessoas, porque nem todo mundo consegue liberar os seus sentimentos, liberar aquilo que sente. E talvez isso aqui seja gatilho para que você consiga liberar o teu sentimento. E eu penso assim até porque já aconteceu comigo ao contrário, entendeu? Eu penso assim porque já aconteceu de eu ser a outra ponta e de ser impactado, entendeu? Então vem muito disso. Mas, então segue no @E12 Podcast no Instagram, em todas as plataformas, @E12 Podcast, tudo junto minúsculo. Segue, compartilha, comenta aqui no YouTube, ativa as notificações. Muito obrigado por estar até agora nesse episódio. A gente sabe que é uma carga um pouco mais pesada, mas é isso aí, né? A vida é altos e baixos. A gente vai ter episódio que é... Mas é que... dá risada do início ao fim, tem episódio que é mais pesado, mas essa é a vida, cara. E eu enxergo isso aqui como muito bonito e melancólico e triste ao mesmo tempo. Eu acho que não é só triste, não é só pesado, é bonito também. Mas, então, muito obrigado por acompanhar até aqui, né? Sim, eu sou Eduardo.Oldenal. Eu, Alexandre.ACR. E esse é o E12 Podcast.